feita por meio da federação. Foi feita pela Sociedade Civil Organizada da Capoeira. Então o mérito é dos capoeiristas, não de federação. Estamos aqui enquanto capoeiristas, somos da FECEAL, é claro, e seria importantíssimo que o pessoal da outra federação, da FAO, se fizesse presente também, porque a luta não é da federação, a luta não é de um grupo, a luta é de uma classe, na verdade, né? Vamos lá, a leitura. Então vamos lá, carta de reivindicações. O movimento Pró Capoeira de Alagoas, organizado por mestres, contramestres, professores e demais praticantes da capoeira do estado de Alagoas, diante da atual conjuntura e de anos a fio esperando leis pertinentes à capoeira serem aplicadas, a fim de valorizar a capoeira e capoeiristas, e sendo a capoeira patrimônio cultural e material do Brasil, instrumento de educação, instrumento terapêutico, lazer esportivo e de inclusão sociocultural genuinamente brasileiro, praticada em mais de 200 países, a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, sendo menos praticada no Brasil apenas pelo futebol, que por estes motivos é preciso que a mesma venha se valorizar, vem por meio desta, apresentar às entidades competentes este documento tendo como base legal as leis seguintes. Constituição Federal dos Artigos, onde diz que o Estatuto garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Inciso 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Artigo 216 da Constituição Federal. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Estatuto da Igualdade Racial, capítulo 2, que trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, os governos federal, estadual, distrital e municipal adotarão as seguintes providências. 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas de lazer. 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantêm espaço para a promoção social e cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura e de toda a sociedade. 4. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra. Seção 2, que trata da educação. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Seção 3, que trata da cultura. Artigo 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Seção 4. Do esporte e lazer. Artigo 21.
o poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Inciso 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as suas modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Inciso 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Aí o Estatuto da Juventude, a seção 4, que trata do direito à cultura. Artigo 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, a identidade, a diversidade cultural e a memória social. Artigo 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público. 5. Propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do país. Étnica. Lei número 10.639/03. Artigo 1º. A lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 26A, 79A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história da cultura afro-brasileira. Inciso 1º. O conteúdo programático a que se refere o capítulo deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Inciso 2º. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e artes e história brasileira. Inciso 3, vetado. Artigo 79A, vetado. Artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, entendendo a capoeira como manifestação cultural, educacional, artística, esportiva, lazer, terapêutica, etc. E a cultura, saúde, educação, arte, cultura, esporte, lazer, terapia, vimos apresentar as seguintes pautas. Aqui trata de nossas pautas que a gente discutiu em reunião com todos. Primeiro, nós queremos editais de fomento e incentivo à capoeira de Alagoas, assim como já vem sendo contemplados com financiamento outros segmentos culturais do Estado. A construção de um centro de referência da capoeira do Estado para registro, pesquisa, estudo e visitação do público em geral, gerido por entidades de capoeira devidamente reconhecidas. Financiamento para o mapeamento da capoeira no estado de Alagoas. Financiamento na contratação de profissionais da capoeira através de chamadas públicas ou processos semelhantes para que atendam a demanda da capoeira no estado de Alagoas. Desburocratização no acesso a apoios culturais e serviços a entidades da capoeira. Reconhecimento do notório saber dos mestres mais antigos do estado de Alagoas, evidenciando os nascidos ou não do estado. Mas com trabalhos devidamente reconhecidos pela comunidade capoeirística local. O melhor diálogo entre as instituições de capoeira e os entes públicos. Maior participação da capoeira nos conselhos de direito, uma cadeira inclusive no Conselho de Cultura, entendendo ser espaços importantes para a busca por políticas públicas e garantia de direitos. Transparência na aplicação do Fundo Estadual de Cultura como aplicação de um percentual a ser discutido para a capoeira. Criação de uma comissão permanente que preze pela capilaridade cultural sobre o diálogo no dia 20 de novembro e o mês da consciência negra no que se diz respeito aos recursos que garantem a subida da Serra da Barriga. Criação de um programa estadual de capoeira na escola das comunidades quilombolas. Finaliza-se assim a Carta de Reivindicações, Movimento Pro Capoeira de Alagoas. Eu acho que
a gente não está buscando mais do que é nosso direito. Acho que é uma luta enorme para que se criem as leis, para que se estabeleçam as leis. E aí a questão da legalidade da lei.